vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu, Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação. Rádio W Sports. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Aquazia é Gastrogel. Aquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Grande abraço para você. E aí, tá tudo bem? Um ótimo dia. Estamos começando a edição de hoje do W Sports News. Olha, futebol tá voltando mesmo. E ponto final. Rio de Janeiro já começou. Campeonato Gaúcho já está programado. E ontem o Campeonato Mineiro, até a tabela da rodada do dia 26 já mandou. Então esse mês já tem Campeonato Mineiro rolando, com Cruzeiro, com Atlético, etc, 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 etc. Tá no site da W Sports de ontem que a federação também deve começar o Campeonato Paulista dia 27 de julho. É um domingo, seguindo o que fez a Federação Mineira. Finalmente, para o bem de todos, o futebol está voltando. Nós vamos discutir isso. Mas o preparador físico do Botafogo, o Emerson Buch Ferreira, está dizendo que esse tempo que vai começar o campeonato aí é pouco, hein? Que ele precisa de 5 semanas. Olha, daqui a 5 semanas começou inclusive o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos discutir isso aqui. Comercial, entre hoje e amanhã termina os tickets do delivery de R$70. Olha, foi muito rápido. Se tivesse 300, venderia 300. Nós vamos falar também aqui da entrevista que o Adalberto Batista deu ontem ao programa Olé SA, onde o próprio Adalberto afirmou, já está inclusive nas redes sociais W Sports, ontem à noite, que o Botafogo está conversando com o Corinthians para que o Botafogo treine lá em São Paulo, no CT do Corinthians. Se isso não acontecer, o América deverá ser a opção. Lembram-se que o presidente do América colocou o estádio Benedito Teixeira à disposição do Botafogo. Foi isso que disse ontem na entrevista ao Beto, lá no programa Olé SA, na Band News. Bom, nós vamos falar de tudo isso e muito mais. João Vitor Cristóvão, um grande abraço a você. Qual é o seu destaque, João? Fala, Rocha, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. É isso aí, né? O futebol vai voltar, já está garantido. O Campeonato Paulista deve voltar no dia 22, Rocha. A informação que a gente tem que passou até, inclusive, em sites aí do mundo esportivo, que a Federação Paulista enviou ao governo do estado, né, para que possa voltar no dia 22 de julho. Isso porque a final vai coincidir de ser na semana, né, que começaria o Campeonato Brasileiro. Assim, o Campeonato Paulista não ficaria junto com o Campeonato Brasileiro. Então, acredito que a Federação Paulista de Futebol
está montando esse protocolo, né, essa volta para o dia 22, justamente para que possa voltar antes, para que possa acabar, né, o Campeonato Paulista antes da volta do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem que correr, né? O Botafogo ainda não treinou com bola, não conseguiu, está fazendo apenas testes físicos de força com seus atletas, testes cardiológicos, e agora, né, treino com bola. Até então, nada disso no estádio de Santa Cruz, e o Adalberto comentou nessa entrevista aí que isso é ruim, né? Que isso está atrapalhando muito os planos do Tricolor, está atrapalhando os planos do Botafogo para voltar. Por isso que precisa achar logo um local, seja em São Paulo, seja em Rio Preto, que são as duas opções hoje mais tangíveis aí para o Botafogo poder realizar os seus treinos. Então o Botafogo precisa decidir logo. Se não der em São Paulo, se não acontecer de treinar lá no estádio, no CT do Corinthians, né, que seja em Rio Preto, apenas para o Botafogo poder fazer os seus trabalhos com bola, coisa que ainda não aconteceu aqui em Ribeirão Preto e já pelos lados de Palma Travassos, como você falou. O comercial aí deve ter apenas 40 tickets em média aí para poder vender ainda da porquejada do porco à paraguaia, que vai acontecer nesse próximo domingo, e também as camisas retrô, né? O comercial, junto com o porco à paraguaia, vai vender as suas camisas retrô, vender a camisa antiga, né, que lá do início do clube, onde o comercial começou as suas atividades, para poder sim lucrar, né? Cada camisa vai custar R$ 99,90. Desses R$ 99,90, R$ 40 são do comercial, viu, Rocha? Tá legal. Bom, olha só, hein? Atenção. Então a gente vai discutir aqui, o Botafogo começa a negociar com o Corinthians para treinar ou São José do Rio Preto. São essas duas informações. Vamos dar uma olhada, você fica sabendo de todas as informações aqui no W Sports News, já entrevista com o preparador físico do Botafogo. Afinal de contas, o preparador do Botafogo está dizendo que se o Campeonato Paulista começar dia 22, não vai ter jeito, dia 27 também não, e que ele precisa de 5 semanas. E nós vamos falar também que Adalberto Batista disse ontem que vai contratar um belo time para a Série B para tentar subir. Vamos lá com as notícias do dia, então, para você saber o que estão nos sites de hoje. Federação Paulista divulga, tá aí não estamos na rádio, né? Só para lembrar. Federação Paulista divulga protocolos de segurança para a volta do Campeonato Paulista. Foi uma resposta ao governador do estado, que diz que os times de São Paulo não disputariam o Campeonato Brasileiro até que terminasse o Campeonato Paulista. Então tá aí essa matéria. João. Mas pelo jeito a Federação Paulista acatou o que disse o governador, né? Porque o campeonato começando no dia 22, como é o que a federação quer, o Campeonato Paulista acaba logo na semana que inicia o Campeonato Brasileiro. Então as duas competições não vão coincidir, não vão acontecer no mesmo momento. Caso isso seja aprovado, caso o Campeonato Paulista volte no dia 22, como a Federação Paulista quer, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista não vão acontecer juntos. A final do Paulistão vai ser na semana que inicia o Campeonato Brasileiro. E aí, como está sendo o protocolo, né, pouco menos de 200 pessoas vão poder estar nos estádios. Tá legal. Pois é, aí, portanto, o Campeonato Paulista deve começar entre dia 22 e 27 desse mês. Vamos lá para mais uma informação. Que loucura, né? Demoraram para começar, agora vão botar correria nos times, né? Se quiserem o Messi, podemos ajudar, diz patrocinadora da Inter de Milão. Para quem não sabe, o Messi não renovará o seu contrato que termina no ano que vem com o Barcelona. O Messi desencantou, não é? E também precisa ir de mudança, novos ares, né? Precisa. Mas eu vejo ele no futebol da Inglaterra, por exemplo, né? Ele jogando no Liverpool. Então o Messi não renovará com o Barcelona. É a matéria do Esporte Interativo. Vamos lá para mais. O futebol interior. Guarani confirma planos de contratar meia do Palmeiras. Portas estão abertas. Quem é, João Vitor? Michel Alves. É o Alan, né? Alan. É o Alanzinho. Que, como foi dito aqui com a gente também, né? O Lucas, lá de Campinas, que cobre o Guarani, comentou com a gente antes dessa matéria que o Alanzinho do Palmeiras
deve ser reforço do Guarani. É um baita jogador, o Guarani que está se reforçando e muito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom, vamos lá, Botafogo, tá todo mundo se mexendo, até o Guarani que tá com salários atrasados, tá contratando o Botafogo. Vamos lá para mais uma informação. Aí no Gazeta Esportiva, Juanfran garante que não voltará para a Espanha antes de ser campeão pelo São Paulo. Ih, vai demorar então, isso aí vai passar a vida aqui no Brasil. Cara, isso é uma conversa fiada. Ele não vai voltar porque não tem proposta. Se ele tivesse proposta, ele vai embora. Como o Jorge Jesus está indo embora do Flamengo. Jorge Jesus pode fazer esse final de semana o último jogo dele pelo Flamengo. Então, irmão, tem dinheiro, tem grana. E o Juanfran é um jogador em final de carreira. Tem uma história bacana, tem uma história bonita, mas até agora ele não pagou a conta no São Paulo cá para nós, né? Então, se fosse embora, tem muito lateral direito no Brasil melhor do que o Juanfran. A gente precisa parar de contratar jogador pela história. Precisa contratar o jogador pelo que ele está jogando. Então, não fará falta, mas ele vai continuar porque ele não tem para onde ir. Vamos lá, essa é a manchete da Gazeta Esportiva. Vamos lá para mais uma. Palmeiras, Globo Esporte. Palmeiras pode negociar mais jogadores e não deve contratar se perder Dudu. Dudu está praticamente certo com o Qatar. Dudu deve ir embora para o Qatar. A negociação é muito alta. E o negócio deve ser fechado até hoje. Inclusive, aguarda-se que o Palmeiras anuncie hoje a saída do Dudu para o futebol do Catar. O Dudu vai lucrar uma bela grana para o Palmeiras e por empréstimo, né? Nesse primeiro momento. O Dudu sairia por empréstimo, mas o Palmeiras receberia um belo valor por isso. E não vai contratar ninguém porque tem que arcar com as responsabilidades, com o corte dos salários dos jogadores que foram feitos nessa pandemia, né? E vai ter que pagar todo mundo que faltou aí. Faltou 25% do salário e o Palmeiras, né, não vai comprar outro jogador justamente para honrar os compromissos com seus atletas. Vamos lá para mais uma. Fernando Alonso volta à Fórmula 1 na temporada de 2021 pela Renault. É impressionante como os pilotos de Fórmula 1 se aposentam e não se aposentam, né? O Schumacher se aposentou e não se aposentou. O Rubinho Barrichello, que agora está muito bem acompanhado, está namorando Paloma Totti, né? É linda, que eu nem sabia que ela tinha se separado. Nem imaginava, não tinha mandado um buquê para ela. Mas ó, agora está com o Rubinho Barrichello. Agora vai ser o primeiro relacionamento que o homem vai chegar atrasado. Vamos lá para mais. Primeiro relacionamento de casal que o homem vai chegar atrasado, né? Olha, imprensa portuguesa crava verbal entre Jorge Jesus e Benfica, o valor é estipulado. Já um representante do Benfica no Rio de Janeiro, já há uma semana, e o Jorge Jesus pode mesmo deixar o Flamengo, é muito dinheiro, e o time do Benfica está apostando muito no fato de que o Brasil é o epicentro da pandemia de Covid-19, e ele já é um senhor, não é? Ele já é um senhor de 70 anos, não é? E aí tá tudo muito bem encaminhado, pode ser. Os jogadores do Flamengo, ontem vi uma entrevista do Bruno Henrique, meio que já se despedindo do português Jorge Jesus. Se o Flamengo ganhar hoje, não vai acontecer a final do campeonato, afinal o Flamengo seria o campeão da competição, e aí seria provavelmente o último jogo dele no comando do Flamengo. Então Jorge Jesus pode estar indo embora. Essa é a manchete do Lance. Produção é de João Vitor Menezes, o Alviverde, grande torcedor do Palmeiras. Vamos lá para mais uma, João. Agora o site Terra. Copa do Nordeste define data de volta com jogos apenas em um estado, não é? E atenção, os jogos retornam no dia 21 de julho. Final para 4 de agosto. É o que todo mundo está querendo, Rocha. Acabar os campeonatos estaduais antes do brasileiro. Para não ter duas competições, a competição estadual e o Campeonato Brasileiro, ocorrendo nas mesmas datas, né? Na mesma semana, por exemplo. Então, a intenção é acabar o estadual, lá a competição mais forte lá regional é a Copa Nordeste, né? No Nordeste e no Norte do país. Então, acaba esse campeonato, como o Paulista quer fazer, acaba o estadual para depois sim começar o Campeonato Brasileiro. A partir do momento, você vê, a partir do momento que a CBF falou, ó, vai começar no final de semana do dia 8 e do dia 9, as federações, as organizações que fazem futebol estadual, o futebol regional, acabou decidindo as datas de início. Por isso
que tá todo mundo correndo agora para começar os seus campeonatos. Muito bem, vamos lá para mais uma manchete, vamos lá para mais, agora é do UOL. Bom, essa foi boa, hein? Essa foi... Vocês viram? Ô Joãozinho, você grifou aí o que ele disse, não? Malandro, o que o Juninho Pernambucano disse ontem do Neymar, olha, eu vou mostrar nesse programa ainda. Olha que paulada. Quem não viu, nós já estamos separando, para daqui a pouquinho, se não der agora não tem problema. Mas olha, o Juninho Pernambucano deu uma paulada no Neymar e falou a verdade que todo mundo quer falar. O Juninho Pernambucano falou o que todo mundo quer falar sobre o Neymar. O Juninho Pernambucano falou que todo mundo quer falar de jogador brasileiro. Tá? Jogador brasileiro vai para a Europa para ser malaco. São raros os jogadores que saem do Brasil e que levam o futebol a sério, não é? São raros. Nós vamos separar aqui, você vai ver o que o Juninho falou do Neymar. Então daqui a pouquinho nós vamos apresentar, só estamos separando o trecho. Parabéns, corajoso, verdadeiro. Alguém tinha que falar para o Neymar o que ele tinha que ouvir. E que bom que é um jogador, que é um jogador importante do futebol do Brasil e que hoje é manager do Lyon da França, né? O homem que manda no Lyon da França, né? Então daqui a pouquinho, Joãozinho, se não tiver agora, vamos passar para a próxima. Mas vale a pena. Bom, essa é outra. Leonardo rebate Juninho por crítica a Neymar, que fale do seu clube. Olha, deixa eu falar um negócio sobre o Leonardo aqui. Quem é o Leonardo, hein? Quem é o Leonardo? Esse cara que está aí cometeu a falta mais desleal da história das Copas vestindo uma camisa da seleção brasileira. Esse rapaz que está aí, né? Se acha muito. E ele, no jogo contra os Estados Unidos, ele deu uma cotovelada no jogador americano criminosa. Foi a pior entrada de um jogador com a camisa do Brasil numa Copa. O Pelé deu pancada, o Garrincha deu, Chicão deu, Carlos Alberto Torres deu, mas a dele foi muito covarde, né? Então o Juninho Pernambucano tá certo. E o Leonardo tá eliminando. O Leonardo já tirou o Thiago Silva, né? E tá falando do Neymar aí, mas ele não quer o Neymar no Paris Saint-Germain. Olha, já Botafogo, hein? Preparador físico do Botafogo está reclamando do tempo. Campeonato Mineiro volta agora, dia 22. O Campeonato Mineiro. 22? 22, Nós vamos mostrar daqui a pouquinho aí. O Campeonato Mineiro já volta esse mês também. Bom, João, o que você destaca do comercial? Antes da gente mostrar aí o que disse o Juninho Pernambucano, que é tudo que alguém precisava falar para o Neymar e para o futebol e para o jogador do futebol brasileiro que vai para a Europa para miguelar, que vai lá para roubar os caras. Não é a totalidade, claro. Um Zico foi para lá e foi muito correto. Um Júnior foi para lá e foi muito correto. Bom, tá aí. Deixa eu ver se é isso. É preciso diferenciar Neymar como jogador e Neymar como pessoa. Não é isso. A gente vai voltar. É um outro trechinho que ele fala, mas como pessoa acho que ele é culpado porque precisa se questionar, crescer no momento. Porém, está apenas... Não é isso, João. Depois eu mostro um trecho para você. É um trecho que ele fala que o Neymar tem que ficar para pagar o Paris Saint-Germain, né? Mas vamos ver isso depois, vamos andar com o programa, daqui a pouquinho você vê, eu pedi muito em cima da hora. Tem mais alguma coisa aí, João, na internet? Vamos lá para o preparador físico do Botafogo. Ele fala que o Botafogo não está preparado para o campeonato começar dia 22 ou dia 27. Que o Botafogo precisa de 5 semanas. 5 semanas já começou o Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Botafogo se reapresentaram há 15 dias, né, para realizar os exames de sorológico e fazer as avaliações físicas e fisiológicas. Como foi esse primeiro trabalho, cara, até agora, esses 15 dias de trabalho? Nós tivemos aí, vamos dizer assim, por cima, bastante trabalho, né? Então, seguindo o protocolo, né, que foi determinado pela federação, como os trabalhos teriam que ser individuais, então nós demandava bastante tempo. Então nós adotamos também os trabalhos de avaliação física, todas as avaliações que são realizadas numa pré-temporada,
E isso demanda tempo por você não ter todo o elenco à tua disposição, então você tem que fazer individualmente os trabalhos, então isso demorou bastante tempo para se fazer os trabalhos de avaliações, mas conseguimos fazer todas as avaliações que seria necessário. O Buc, muita gente está se falando já sobre a volta do campeonato, né? Colocando uma data aí, pelo menos o brasileiro estipula dia 8, 9 de agosto, né? O paulista, teoricamente, poderia voltar um pouco antes. Você, como preparador físico, Buc, assim, experiente, passou por vários lugares. Nós ficamos mais de 100 dias parados, né? Quanto tempo seria o essencial, assim, um trabalho para voltar a jogar? Você acha que teria que ter um mês, mais de um mês? Como que seria, Buc, na sua opinião? No mínimo nós temos que ter de 4 a 5 semanas de preparação, envolvendo todo o protocolo que foi determinado, né? Com trabalhos em pequenos grupos, depois juntando os trabalhos e depois incluindo a parte técnica e tática. Então, envolvendo toda a parte física, técnica e tática, no mínimo de 4 a 5 semanas. O Buc, e como chegaram os atletas do Botafogo para esse período de avaliação que já foi feito e ainda continua sendo feito durante essa semana? Porque desde o início de maio a gente estava fazendo treino online. Como que eles chegaram? Chegaram dentro da condição que você esperava? O que você pode falar sobre isso? Todos os atletas chegaram dentro de uma condição que a gente já esperava, né? Atletas assim, com uma certa dificuldade na capacidade aeróbia, né? Com um nível de força bem aceitável, então o nível de força foi bom porque a gente trabalhou muito isso, até pelo espaço que a gente tinha de treino com a maioria dos atletas, então a gente visou muito esses trabalhos de força. O Buc, retornando à pergunta anterior, caso o campeonato, o paulista, o brasileiro, volte antes de um período de 30 dias, você teme muito o aumento no número de lesões? No campeonato alemão, logo na primeira rodada, foram várias lesões musculares. Você teme isso também? Com certeza, né? Eu acho que qualquer campeonato que você vai disputar de alto nível, se você não tiver uma preparação adequada, você começa a correr risco. Principalmente uma situação atípica dessa que nós enfrentamos, né? De 100 dias parados, sem atividades físicas específicas e sem atividades específicas de forma técnica e tática também. Então o risco de você ter lesões é muito grande. O Buc, muito se pergunta na imprensa aqui em Ribeirão como que é um treino de prevenção. Gostaria que você explicasse para todo mundo entender como que funciona isso, já que o Botafogo na última semana teve que adotar esse treino de prevenção. Os treinos de prevenções, eles são de uma forma integrada com a fisioterapia, né? Então o departamento médico e a preparação física e a fisiológica, elas trabalham de forma conjunta, né? Uma equipe multidisciplinar, envolve trabalhos de força, trabalhos de equilíbrio, trabalhos proprioceptivos, até o próprio trabalho de velocidade também é um trabalho preventivo, né? Você também é uma forma de trabalho de prevenção. Então é dessa forma que a gente vem realizando essas atividades, priorizando justamente essa questão da prevenção, de uma possível volta antecipada aí do campeonato. Caramba, hein, meu? E agora, hein? Eu quero até ouvir de novo, João. Bota de novo aí, porque olha, vamos ouvir de novo aí, porque, gente, e aí? Quero ouvir de novo, João. Bota aí, por favor. Os jogadores do Botafogo se reapresentaram há 15 dias, né, para realizar os exames de sorológico e fazer as avaliações físicas e fisiológicas. Como foi esse primeiro trabalho, cara, até agora, esses 15 dias de trabalho? Nós tivemos aí, vamos dizer assim, por cima, bastante trabalho, né? Então, seguindo o protocolo, né, que foi determinado pela federação, como os trabalhos teriam que ser individuais, então nós demandava bastante tempo. Então nós adotamos também os trabalhos de avaliação física, todas as avaliações que são realizadas numa pré-temporada, e isso demanda tempo por você não ter todo o elenco à tua disposição, então você tem que fazer individualmente os trabalhos, então isso demorou bastante tempo para se fazer os trabalhos de avaliações, mas conseguimos fazer todas as avaliações que seria necessário. O Buc, muita gente está se falando já sobre a volta do campeonato, né? Colocando uma data aí, pelo menos o brasileiro estipula dia 8, 9 de agosto, né? O paulista, teoricamente, poderia voltar um pouco antes. Você, como preparador físico, Buc, assim, experiente, passou por vários lugares. Nós ficamos mais de 100 dias parados, né? Quanto tempo seria o essencial, assim, um trabalho para voltar a jogar? Você acha que teria que ter um mês, mais de um mês? Como que seria, Buc, na sua opinião? No mínimo nós temos que ter de 4 a 5 semanas de preparação, envolvendo todo o protocolo que foi determinado, né?
com trabalhos em pequenos grupos, depois juntando os trabalhos e depois incluindo a parte técnica e tática. Então, envolvendo toda a parte física, técnica e tática, no mínimo de 4 a 5 semanas. Ô Buc, e como chegaram os atletas do Botafogo para esse período de avaliação que já foi feito e né, continua sendo feito durante essa semana? Porque desde o início de maio a gente estava fazendo treino online. Como que eles chegaram? Chegaram dentro da condição que você esperava? O que você pode falar sobre isso? Todos os atletas chegaram dentro de uma condição que a gente já esperava, né? Atletas assim, com uma certa dificuldade na capacidade aeróbia, né? Com um nível de força bem aceitável, então o nível de força foi bom porque a gente trabalhou muito isso, até pelo espaço que a gente tinha de treino com a maioria dos atletas, então a gente visou muito esses trabalhos de força. O Buc, retornando à pergunta anterior, caso o campeonato, o paulista, o brasileiro, volte antes de um período de 30 dias, você teme muito o aumento no número de lesões? No campeonato alemão, logo na primeira rodada, foram várias lesões musculares. Você teme isso também? Com certeza, né? Eu acho que qualquer campeonato que você vai disputar de alto nível, se você não tiver uma preparação adequada, você começa a correr risco. Principalmente uma situação atípica dessa que nós enfrentamos, né? De 100 dias parados, sem atividades físicas específicas e sem atividades específicas de forma técnica e tática também. Então o risco de você ter lesões é muito grande. O Buc, muito se pergunta na imprensa aqui em Ribeirão como que é um treino de prevenção. Gostaria que você explicasse para todo mundo entender como que funciona isso, já que o Botafogo na última semana teve que adotar esse treino de prevenção. Os treinos de prevenções eles são de uma forma integrada com a fisioterapia, né? Então o departamento médico e a preparação física e a fisiológica elas trabalham de forma conjunta, né? Uma equipe multidisciplinar. Envolve trabalhos de força, trabalhos de equilíbrio, trabalhos proprioceptivos, até o próprio trabalho de velocidade também é um trabalho preventivo, né? Você também é uma forma de trabalho de prevenção. Então é dessa forma que a gente vem realizando essas atividades, priorizando justamente essa questão da prevenção de uma possível volta antecipada aí do campeonato. Tá aí, portanto, eu fiz questão de repetir a entrevista. Já vou mandar um abraço para os meus amigos aqui, ó. O André Barreto, quem é Neymar, Rochinha? Cá entre nós, produto da mídia esportiva, né? Tá falando o Andrezinho, que é um grande amigo meu, Andrezinho. Grande amigo meu, grande amigo. Volta aí para Ribeirão para a gente tomar uma. Nem que seja um copo d'água, porque agora tá difícil. Olha, gente, o programa W Sports News já está falando aqui há bastante tempo. Não é de agora, estamos falando desde a metade de junho. A gente acha que o Botafogo está muito parado. Né? A gente, Guarani está com salário atrasado, está contratando. Ponte Preta, contratando. Novo Horizontino renovou o contrato com o Roberto Fonseca. A Ferroviária está contratando. Ponte Preta disse aqui, contratando. Olha, Inter de Limeira contratando. Então, assim, as coisas estão acontecendo e eu estou vendo pouquíssima movimentação no Botafogo, ô João. Pouquíssima, gente. Olha, daqui a pouco o governador do estado, o João Dória, vai dar uma entrevista. E se o João Dória, daqui a pouco na entrevista coletiva, disser assim: senhores, a Federação Paulista de Futebol encaminhou um protocolo para o governo do estado e eu estou aqui como governador do estado dizendo que o futebol está liberado a partir do dia 22. E aí? Que dia que é hoje? Estou lendo ali, 8. Para o dia 22, são quantos dias? Então, eu estou realmente preocupado. Por um time que está na zona do rebaixamento, por um time que em 10 rodadas conseguiu só 8 pontos, eu estou realmente preocupado. Eu acho que o Botafogo, e aqui vai uma crítica construtiva, não é uma crítica, uma crítica de um jornalista. O Botafogo perdeu muito tempo, né? Eu vou voltar a dizer uma coisa aqui, que é importante que a Botafogo SA ouça. O futebol, mesmo que tenha que ser empresa, o futebol, mesmo que tenha investidor,
O futebol continua sendo futebol e ele tem as suas malandragens. Malandragens tais quais como a do Bragantino, que meteu o migué e começou a treinar antes que todo mundo. Malandragem do futebol igual ao Oeste de Barueri, que meteu umas camisas lá, uns calção, sem ser uniforme do time de treino, e foi treinar numa quadra em Barueri. Malandragem do futebol, tem gente contratando. E se o presidente da federação falar, beleza, pode contratar. E aí? Né? Então, olha, eu estou para um time que está na zona do rebaixamento como o Botafogo, eu estou achando o Botafogo muito, mas muito tranquilo para um time. Se o governador do estado, daqui a pouquinho, disser, gente, o futebol está liberado a partir do dia 22 de julho, porque há uma possibilidade da federação voltar ao Paulista dia 22 de julho. Por quê? Porque é o que o Dória quer. O que o Dória quer? Para prevalecer o que ele falou ontem, time paulista não começa o Campeonato Brasileiro sem antes terminar o estadual. E a federação, para não entrar em litígio com o Estado, o governador liberou dia 22. Então, isso daqui a pouco pode acontecer. Se o campeonato voltar dia 22, vai ter que andar muito rápido. João, quero a sua opinião, mas deixa eu só dar um alô para a galera que está toda aqui, não é? Porque Botafogo, cara, me desculpe, né? Mas é uma tragédia anunciada, né, Joãozinho? O grande problema, Rocha, é que, assim, pro Paulistão esquece. Não tem reforço, não tem como chegar novos jogadores e já atuarem logo pro Campeonato Paulista. O grande problema, já pensando na Série B, o Botafogo, ontem o Adalberto confirmou, como disse o Claudinei aqui no programa, 3 ou 4 contratações devem acontecer de peso, segundo o treinador do Botafogo. Agora, será que isso é o suficiente pelo número de lesões que o próprio Buck falou que já estão previstas aí, que já devem acontecer pelo espaço curto de tempo de pré-temporada que os jogadores estão tendo agora? Só até o dia 22, o Botafogo nem treinou com bola ainda, está fazendo apenas exame físico, muscular, esse tipo de coisa. Então, assim, as lesões vão acontecer, o Buck acabou de dizer, porque o preparo suficiente que ele disse de 5 semanas, que seria o suficiente, não vai acontecer, esquece, isso não vai acontecer, o Botafogo não vai ter 5 semanas para treinar. Então muitas lesões vão acabar acontecendo, e aí só 4 jogadores, na minha opinião, é pouco para poder superar as lesões dos atletas que vão jogar. Você tem toda a razão, vamos falar sobre isso também. Bom, o Tony Protético está com a gente, grande Tony Protético, olha o Fausto Bonfim, grande Faustinho, aquele abraço para você. Zé Balieiro, bom dia a todos. Oi Zé, bom dia para você também. Carlos Silva, querido Cocão, o representante oficial do Botafogo na capital do calçado, que é Franca. Por que o Adalberto não tentou treinar no CT do São Paulo? Olha que boa pergunta, né? O Botafogo está negociando com o Corinthians para treinar no CT do Corinthians. É o que disse ontem o Adalberto Batista no programa Olé SA da Band News. Vanderlei, Vale, Vandão, bom dia, Rocha a todos. Programa Saudações Alvinegra, vamos falar já, Vandão do Comercial. Marco Aurélio Lemão, bom dia, abraço. Valeu, Lemão, grande abraço para você, meu querido. O Eli Ropeiro, bom dia, W Sports. Eli, grande abraço para você, saúde e paz. Paulão Jeriquara, bom dia, saudações alvinegras. Olha, eu estou gostando muito da participação dos torcedores comercialinos, hein? O time ainda não tem nem data para voltar, porque a federação ainda nem tratou isso, mas vai tratar a semana que vem. A W Sports está aqui antecipando essa informação. Semana que vem a federação vai falar de Série A2 e Série A3. Semana que vem, beleza? Então é mais uma notícia antecipada pelo W Sports. E a torcida do comercial, mesmo sem atividade, está curtindo os programas, comprando as ações do comercial. Parabéns, torcedor do Leão. E o Sicilino, os clubes realmente têm que pagar o salário sem dúvida, mas tem jogador também que aceitam propostas de muitas equipes, mesmo sabendo que as mesmas têm passado de não cumprirem com o combinado, né? Eles também contribuem aceitando essas propostas, fechando com os clubes maiores, etc. Tal. Cicilino, grande abraço, você tem razão. O Paulinho Borges, ô Paulinho, e a feijoada? Grande abraço. Juninho também falou muito bem sobre o presidente, não é?
Elias Isaac Neto, olha só, Ponte Preta contratou muitos jogadores, se reforçando para continuar na 1. Marcela Nacone, bom dia Rocha, saudações aos amigos, valeu Marcelinho, valeu Elias Isaac. Marcelo Paes está assistindo com a gente, o Vitória lá na Chapada, que maravilha. Futebol mudou e a torcida do Botafogo tem que arrumar uma forma de tocar a vida e acertar entre FC e SA, as contas estão sendo pagas, tem que organizar o futebol, o resto acontece, é isso mesmo. Valeu, Vitória, grande abraço. O Adriano Andreoli, grande Adriano, um abraço para você, está assistindo. Já vamos falar do comercial. Milton Paula, bom dia. O Regis Ângeles, grande Regis. Bom dia, pessoal da W Sports, ligado nas notícias. Regis, você pode voltar para ser treinador do Botafogo, você sabe disso, né? Aguarda aí que você pode receber uma notícia daqui umas 2 semanas. Você pode voltar a ser treinador do Botafogo, Regis Ângeles. Aguarda. Você sabe disso, né? O Rogério Hernandes, Adalberto fez tanta besteira no São Paulo que deve ser persona não grata lá. Será? E o Robson Paulinho está assistindo também. Olha quanta gente curtindo a gente. Bom, então daqui a pouco, entrevista do governador, ele pode dizer se o Campeonato Paulista vai voltar dia 22 ou 26. Mas vai voltar em julho. E Botafogo anda. O Adalberto Batista disse ontem também que pode treinar em São José do Rio Preto. Lembra daquele convite do presidente do América? Pois é, então o Botafogo pode ir para Rio Preto. Claro que o CT do Corinthians tem uma estrutura melhor do que Rio Preto. Mas quem não tem cão caça com gato, né, João? Exatamente. O grande problema lá do CT do Corinthians é saber como é que vai ser a relação com os atletas do Corinthians. Provavelmente não vão poder ficar os dois treinando ao mesmo tempo, tem 2 campos lá oficiais no CT, mas provavelmente um não vai poder ficar treinando ao mesmo tempo que o outro, vai ter que organizar horários, o horário que o jogador do Corinthians está lá não vai ter que ter jogador do Botafogo e vice-versa, enfim. Não sei como ficaria essa relação. Disse o Adalberto que está tentando, e aí como você falou, quem não tem cão caça com gato. Se não der com o Corinthians, o Botafogo precisa treinar. O Botafogo precisa trabalhar com bola, precisa de alguma maneira começar os seus treinamentos táticos ali dentro de campo, que vai ser o mais importante para definir se o Botafogo fica na Série A1 ou acaba caindo para a Série A2. Então, se não der no Corinthians, vai para Rio Preto, fica num hotel, não tem condições de ficar, pelo que as informações que a gente tem, de ficar no CT, no alojamento do estádio, vai para um hotel e treina lá no Teixeirão. Bom, a federação deve convidar, atenção, depois da entrevista do governo do estado hoje, a federação deve entrevistar, aí está o CT do Corinthians, onde o Botafogo pode treinar, né? Esse aí é uma parte do CT do Corinthians e a conversa está bem encaminhada, inclusive com o André Sanches, que é o presidente do Corinthians, não é? O último excelente relacionamento entre Botafogo e Corinthians foi a venda dos 3 jogadores do Botafogo, Leandro, Ratinho e Doni, né? Foram vice-campeões. O Corinthians inaugurou a Arena Eurobike também, né? E exatamente isso. E o Corinthians, queria lembrado pelo João, inaugurou a Arena Eurobike aqui em Ribeirão Preto. Aliás, o Botafogo ganhou aquele jogo, né? Mas foi a inauguração da Arena Eurobike, que foi bem interessante. Então, tudo indica que o Botafogo mesmo deve treinar lá no Corinthians, caso o prefeito de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, deu uma declaração ontem se esquivando de qualquer responsabilidade. O Duarte Nogueira disse ontem que o fechamento de Ribeirão Preto, o comércio, o Botafogo não treinar, não é uma posição dele, mas é do governo do estado, o que não deixa de ter razão, né? O governo do estado deu ordens para as prefeituras, né? Se tiver no vermelho, isso e aquilo, não pode. Se tiver no laranja, isso e aquilo, pode. Então, pelo que a gente entende, o Nogueira está apenas obedecendo ordens mesmo do João Dória. Tá legal. A gente vai dar uma olhada no estado de São Paulo aqui, com o nosso Joãozinho. Eu estou sempre pedindo as coisas em cima dele para a hora, mas Rio Preto continua no laranja, é uma opção. Rio Preto continua no laranja. E sul de Minas, né? Que é tão pertinho aí, a Caldense tem um belo campo de treinamento. Tá aqui pertinho. Que pese o Mineiro começar agora, no dia 26, começa o Mineiro e a Copa Nordeste
no dia 21. O fato é que o futebol está voltando, né, João? O futebol vai voltar. Em relação ao CT do São Paulo, Rocha, o São Paulo mesmo não está treinando na Barra Funda, né? Está lá em Cotia, hospedado em Cotia. É isso. Seria uma opção, mas eu estou de acordo com o nosso telespectador e ouvinte aqui, dizendo que eu acho que o Adalberto é pessoa não grata no São Paulo. Será? Eu acho que... Por que ele não falou... Na entrevista, a gente acompanhou a entrevista também, você já viu a entrevista, ele não fala pouquíssimo do São Paulo, ele fala de briga política, que ele saiu lá por causa de briga política e tal, e fala muito mais do André Sanches, fala muito mais de acordo com o Corinthians do que com o São Paulo. Seria uma opção do Botafogo tentar, por exemplo, treinar no CT da Barra Funda, já que o time principal de São Paulo não está no CT da Barra Funda e sim lá em Cotia. Mas aí tem que ver a relação política entre os dois, né? Adalberto Enche a e São tela, Paulo. Joãozinho. Mapa desse momento. Esse é o mapa de agora, tirado agora do nosso João Vitor Menezes, o palmeirense. Tá sobrando pouca coisa aí no estado, hein? Tá sobrando ali Barretos, São José do Rio Preto, Araraquara, o que mais? São João da Boa Vista, pertinho também, hein? Taubaté. Tem, aí já vira longe, né? Já vira Vale do Paraíba, lá na quase divisa com o Rio, né? Taubaté, aí tá dizendo ali, o município de São Paulo tá no amarelo, é isso? Sub-regiões, né? São Paulo, o município de São Paulo, acho que tá no laranja ali, viu? São Paulo? Parece que tá no laranja, viu? Aí que tá difícil de ver daqui mesmo. Cara, mas sobrou pouca coisa, hein? Sobrou realmente pouca coisa pro Botafogo, hein? O que interfere muito para Ribeirão estar no vermelho são os leitos de UTI. Enquanto o Ribeirão não baixar de 70%, muito difícil sair do vermelho. Bom, aí está então Barretos, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, tem o Palmeirinha lá de São João da Boa Vista, mas não sei como é que são as instalações do Palmeirinha, e depois aí fica longe, né? O Vale do Paraíba quase todo no laranja, né? A região lá já está mais tranquila. A região toda de São Paulo ali já tá liberando um pouco mais, né? O problema está sendo mais no interior do estado. Bom, então tá aí. Então ontem o Adalberto Batista disse que está negociando com o Corinthians para levar o Botafogo para treinar, não é? Mas isso precisa ser uma coisa muito rápida, precisa acontecer isso de maneira muito rápida. Olha, tem mais notícias para você, a gente está indo agora para o nosso primeiro intervalo, mas tem mais notícias para você aqui, tem notícia do comercial, tem mais notícia do Botafogo, tem jogadores apalavrados com o Botafogo, não virá goleiro, o Botafogo não vai contratar goleiro, o Botafogo não vai contratar lateral, atenção, também não vai contratar lateral. Botafogo está de olho em zagueiro e em volante. A gente vem para falar sobre isso já depois do intervalo. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu, Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac.
é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, Rua José Buisque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Vamos dar uma olhada no protocolo. Olha, eu tô achando que é muita gente no campo, hein? 200 pessoas no campo é muito, para que isso tudo? Vamos dar uma olhada no protocolo da federação aí. Olha só, a Federação Paulista de Futebol e os clubes do Campeonato Paulista vêm cumprindo todas as determinações de saúde do governo do estado, desde antes do início da triste pandemia que vivemos. No dia 16 de março, ou seja, 6 dias antes da publicação do decreto, assinado pelo governador, paralisamos o campeonato mais tradicional do país, o Campeonato Paulista. Então aí decidimos em conjunto que somente retornaríamos às nossas atividades de treino, jogo, após aval das autoridades de saúde, do governo do estado de São Paulo e prefeituras. Seguimos à risca essa decisão, em consonância com essa postura após o anúncio do início da flexibilização da quarentena, produzimos um protocolo de retomada gradual dos treinamentos apenas para 16 clubes do Campeonato Paulista da Série A1. Portanto, solicitamos ao governo do estado de São Paulo a autorização para que as equipes profissionais dos 16 clubes possam iniciar no dia 15 de julho de 2020 apenas os treinamentos, que começarão com atividades individuais, ao ar livre, em horários escalonados e usando mais de um campo, respeitando as mais rigorosas orientações de saúde das autoridades públicas. A federação está dizendo que os treinamentos vão começar dia 15 de julho? Não, na verdade, esse protocolo acho que saiu antes do dia 15 de junho, né? Não sei como é que... dia 15 de junho foi aquela que o governador proibiu, que a gente achou que o protocolo ia sair, e depois liberou para o dia 1º de julho, né? Que foi o que aconteceu. Eu acho que não é esse não, hein? Esse aí é antigo. O protocolo... A federação encaminhou um protocolo ontem. Tem um protocolo de jogos, né? Agora ele saiu um protocolo de jogos liberando até 200 pessoas por estádio. Os estádios vão ser separados por três regiões, né? A região vermelha, que é a região do campus. Deixa eu pegar aqui para dar certinho os jogadores de Botafogo e do adversário vão continuar entrando pelas entradas que sempre entraram. Exato, é a zona azul. É aquela que compreende todos os locais pelos quais passarão jogadores, comissão técnica e árbitros. Corredores, vestiários, áreas de acesso, túneis, banco de reservas, enfim. Essa é a área azul, que é a área do campo, né? Aí tem a zona vermelha. É todo o restante do interior do estádio, que poderá ou não estar ocupado. Arquibancadas, área de imprensa, cabines, salas administrativas e operacionais, entre outros espaços. Então essa é a área vermelha, né? A área de fora do campo. E a zona amarela, que é fora do estádio, no entorno dele, incluindo tudo o que estiver envolvido com a operação de jogo, pontos de acesso, credenciamentos, estacionamentos, enfim, tudo isso. Então o estádio vai ser separado em 3 partes, viu, Rocha? E nessas 3 partes vão poder ter no máximo 200 pessoas trabalhando. Eu acho que é muito, hein? 200 pessoas é muita gente. Não sei se precisa, imprensa não vai estar. Eu estou achando 200 pessoas, é muita gente. Né? É muita gente. Tem aqui diferenciando, Rocha. A zona azul vai poder ter no máximo 101 pessoas, que é a área do campo. Campo e vestiário. Campo e vestiário, perfeito. Então isso inclui jogadores das 2 equipes, as comissões técnicas das equipes, os árbitros, os gandulas, maqueiros e delegados da Federação Paulista de Futebol. Médico, né, e outros envolvidos diretamente no jogo. Então, dentro do campo ali, dessa área toda de vestiário, vão poder ter 101 pessoas. Eu acho bastante também, né? 101 pessoas envolvidas nessa parte. A zona vermelha, no máximo 65 pessoas, incluindo os bombeiros, diretoria dos 2 clubes, os funcionários que participem das transmissões de TV, que no caso provavelmente será só da Rede Globo, né? Seguranças das equipes,
e de apoio pessoas de apoio à limpeza e árbitros do VAR, entre outros. Aí 65 pessoas na área administrativa do estádio. Já fora do estádio, na zona amarela, no máximo 27 pessoas, incluindo policiamento, seguranças, funcionário de manutenção e entre outros. Por isso que junta quase 200 pessoas. Pois é, acho bastante gente. Olha, traz aí pra mim o comercial. Hoje e amanhã deve terminar tudo, hein? Os convites, etc. Deixa eu pegar mais abraços dos meus queridos amigos aqui. O André Leão, grande André Leão, forte abraço pra você, André. Grande abraço pra você, pro seu irmão, pra toda a família, tá bom? O Paulo Sérgio Falquete tá com a gente também. Paulo, grande abraço. O José Eduardo Bordini está conosco também. Alô, Zé Eduardo, grande abraço, obrigado pelo carinho. Rubinho Silva, o Pedro José Bistani. Oi, Pedro, tudo bem? Grande abraço. Robson Paulin está com a gente. Rogério Hernandes. Olha só, bom, eu falei do Regis aqui, que o Botafogo deve mesmo disputar a Copa Paulista. E o Regis, senão fica o negócio no ar aí, acabo complicando a vida do Regis. Só para explicar, o Regis... todo mundo gosta muito do Regis no Botafogo. E o Botafogo deve mesmo disputar a Copa Paulista. E o Regis iria para ser o treinador na Copa Paulista. Então, o Regis é muito querido no Botafogo, goza de excelente relacionamento com a SA, e a SA deve repatriar o Regis para ser treinador na Copa Paulista ou no Sub-23, mas muito provavelmente na Copa Paulista. Imagens do Leão do Norte, como diria da Atena, Bidá Imagens, Bidás Imagens, estádio pintado. João, hoje, amanhã deve terminar, né? A tendência é que termine essa semana ainda, né? Essas são as imagens do estádio, aquela parte do setor visitante, né? Atrás do gol, ali perto da mini rodoviária, já está toda pintada, como você pode ver, nas cores preta e branca, né? Então o comercial terminou a pintura de 100% do seu estádio, agora já está pronto para a volta, inclusive as escadas ali estão todas pintadas de amarelo também. Em relação à venda, o comercial vai vender no domingo, já vai ter terminado, né? Provavelmente os 200 kits do Porco Paraguaia. Vai vender também a camisa retrô, que ela vai custar R$ 99,90. Desse valor, R$ 40 vai ser destinado líquido para o comercial. Então, o comercial de cada venda das camisas vai ficar no bolso com R$ 40. E também vai ter a venda de uma caneca onde a Mancha Alvinegra e a diretoria do comercial, né, para poder arrecadar mais dinheiro aí para o clube. Então, uma caneca também vai estar à venda, além de chopp, viu, Rocha? O comercial também vai vender chopp. Então, assim, é um domingo que a gente espera que o comercial deve arrecadar ainda mais dinheiro, além da venda dos 200 kits de Porco Paraguaia. Nós estamos muito né? em cima do programa aí, mas amanhã nós vamos trazer os dados reais, né? Que já foi vendido. Quanto tempo de programa, João? 4 minutos, não vai dar tempo, infelizmente. Faltavam pelo menos 30 convites, viu, em média, viu, Rocha? Acho que uns 30. Então, assim, até hoje, até amanhã já deve ter esgotado. Amanhã a gente vai trazer essa informação correta, como você disse. Olha, eu quero chamar a atenção do torcedor do comercial. Domingo, 4 da tarde, você vai reviver no Facebook do comercial o acesso do comercial com o Guilherme Café. E eu vou estar narrando esse jogo, até porque aquele gol que eu narrei, todo mundo guardou com muito carinho, então nós vamos estar revivendo esse momento. Domingo, 4 da tarde, no YouTube do comercial, no Facebook do comercial e também aqui no Face W Sports, no YouTube W Sports, no Twitter W Sports. A gente vai retransmitir esse jogo para você, como naquele dia, né? Quando eu disse no jogo, lembra do teu pai que te fez comercialino, do teu avô que te trouxe para o estádio. Se ele não estiver mais aqui com você, olha para o alto e agradece por ele ter te feito comercialino. Solta o seu choro, torcedor. O comercial tem o acesso garantido. E essa narração até hoje está gravada no celular de muita gente, mas de muita gente. Então a gente vai reviver domingo, 4 da tarde, essa transmissão. O jogo é aquele jogo, mas como está fazendo o Sport TV e a Globo, botando narração atual no jogo que aconteceu no ano passado. Que, olha o estádio como está bonito, hein? Né? Como diria Marco Antônio Matos, que já não está mais entre nós, grande narrador esportivo da Band, aquele que falava afunda, Didio! O Marco Antônio chamava o estádio Palma Travassos de joia. Muito bem cuidado, gramado bem cuidado, estádio, olha essa imagem.
estádio todo pintado, realmente a joia, o Coliseu, como eu chamo, né? Eu que criei aí esse termo Coliseu, porque tem tudo a ver com o Coliseu de Roma, é leão, não é? E os leões devoravam as suas vítimas lá no Coliseu. Bom, tá aí as imagens, domingo, 4 da tarde, transmissão do acesso do comercial, gol de Guilherme Café, você vai curtir aqui com toda a nossa equipe, vai ser bem legal essa transmissão para você. É domingo, 4 da tarde. João Vitor, seus destaques finais. É isso aí, Rocha. O Botafogo precisa rapidamente achar um lugar para treinar, né? Pode ser no CT do Corinthians, no CT do Rio Preto, no campo lá do Rio Preto, né? Do América de Rio Preto. E o comercial finalizando a venda do seu porco paraguaia, se reinventando nessa pandemia para poder arrecadar mais dinheiro. Você, torcedor que não conseguiu comprar, por exemplo, o kit do porco paraguaia, pode ir lá no estádio domingo para comprar a sua camisa. E aí, como o Rocha falou, às 4 horas da tarde, depois que você for lá no estádio Palma Travasso, vai reviver aí as emoções do jogo de Comercial e São José, que valeu o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Tá legal, olha só, estamos indo embora, tem futebol, a equipe W Sports se preparando para a volta do futebol, olha. Eu quero dizer a você que a jornada esportiva da equipe W Sports, na rádio W Sports, que você pode acessar pelo radio.wsports.com.br, vai ser uma jornada incrível. A gente vai reviver o velho momento do rádio com a tecnologia de hoje, não é? Então, gente, eu quero voltar agora, dono de novo da minha própria equipe de esportes, como foi durante 18 anos. A gente quer fazer um rádio esportivo como nos velhos tempos, mas com a tecnologia de hoje, né? Onde o narrador não fica gritando o tempo todo, o narrador tem que narrar o jogo. O cara, quando está ouvindo o rádio, ele quer saber onde é que está a bola. Na ponta esquerda, dominou, trouxe para a lateral esquerda, veio para a meia, bom lance. Nós vamos fazer um rádio W Sports, o rádio de antigamente, o rádio poético, mas com a tecnologia de hoje. Aguarde! Quando o futebol voltar em Ribeirão, você vai curtir a Rádio W Sports. Até amanhã, se Deus quiser. A sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração.